Olívia Freitas já está por aqui, repórter da Band. Olívia, boa tarde. Boa tarde, Bruna. Tão acostumada que estou a máscara na rua, esqueci. Que você continuou com ela aqui no estúdio. Vou dizer Percebi só agora, pessoal. Essa é uma das coisas mais normais, porque a máscara também faz parte da nossa rotina, né? De jornalistas. Estamos aqui na redação o tempo todo com máscara, só no estúdio. Ficam pouquíssimas pessoas, ambiente controlado. A espuma que a gente usa no microfone, cada um tem a sua, ela é higienizada. Então aqui a gente consegue ficar sem máscara, mas no hábito você entra e começa a falar com ela, né? E começa a falar de máscara e aqui a máscara, para quem vai ouvir em casa, fica diferente, né? Fica chiado. Fica outra coisa. Então, pessoal, sem máscara agora para conseguir trazer as notícias da volta às aulas na rede municipal de ensino aqui na capital paulista. A gente está falando de mais de 1 milhão de crianças na rede municipal de ensino aqui na cidade de São Paulo, que tem 4 mil escolas municipais. Na divisão da educação aqui no Brasil, o ensino municipal geralmente fica aí com pré-escola, com creche e com o primeiro ano do ensino fundamental, né? A primeira etapa do ensino fundamental. Geralmente o Estado pega o ensino fundamental completo, ensino médio, e aí a Universidade Federal costuma ficar a cargo do governo federal, mas isso também muda. Isso é uma lógica que se constrói com proporções maiores. Então, quando a gente fala de educação infantil, de escolas municipais, a gente está falando principalmente de crianças entre 0 até 9 anos de idade, aí, crianças que estão concluindo a primeira etapa do ensino fundamental, acho que até a 5ª série, que mudou um pouco na nossa nomenclatura da nossa época, né, Bruninha? Agora eles têm uma outra nomenclatura, mas a gente está falando basicamente disso. E qual a importância disso? A gente está falando de mais de 1 milhão de crianças. Quantas cidades brasileiras sequer têm isso de população? É um universo muito grande de crianças retomando as aulas nessa segunda-feira, dia 15 de fevereiro, segunda-feira de carnaval, mas aqui na cidade, também no estado de São Paulo, não é ponto facultativo, é um dia normal. Portanto, as aulas voltaram em 3.400 escolas municipais apenas, viu? Das 4 mil. Por quê? Em aproximadamente 530 escolas municipais aqui da cidade de São Paulo, esse retorno que deveria acontecer hoje foi adiado. Vai seguir um outro cronograma, deve voltar no dia 22 de fevereiro e também no dia 1º de março, por causa do encerramento do trabalho de limpeza. A empresa que prestava o serviço de limpeza nestes locais cancelou o serviço, isso às vésperas aí do trabalho começar na semana passada. Então essas escolas não puderam voltar hoje porque simplesmente não tem ninguém para fazer a limpeza. Outras 50 escolas aqui do município também não retornam hoje porque as obras de adaptação a este retorno, por exemplo, salas de aula que não tem janela, foi preciso construir ali uma janela para se adequar às regras de segurança. Essas obras não ficaram prontas a tempo aqui na cidade de São Paulo, apesar da gente estar falando aí já de 11 meses de praticamente pandemia com escolas fechadas aqui na cidade. Bom, dessas que abriram hoje, 35% das crianças puderam voltar, o restante segue em aulas online. Diferentemente do que a gente vê na rede particular, né, com as telinhas lá, com as câmeras dentro da sala, transmitindo muitas vezes simultaneamente para quem vai estar em casa. Aqui na rede municipal, na maior parte dessas escolas, pelo menos, que é o que a gente conseguiu apurar, não existe essa possibilidade. Portanto, os pais, os responsáveis vão receber essas atividades e serão eles aí os protagonistas, né, para realizar essas atividades com as crianças em casa. A prioridade na retomada da rede municipal é a seguinte, viu? Crianças aí 5, 6 anos, já no fim da educação infantil, no caso das crianças que estão nessa etapa, crianças que não tiveram acesso ao ensino remoto durante esses 11 meses ou que tiveram muita dificuldade, que ficaram em atraso, crianças com algum tipo de vulnerabilidade social ou crianças que têm já irmãozinhos na escola, então puderam voltar primeiro. Os outros vão ficar à espera dos protocolos de saúde, liberando uma retomada, uma proporção maior de crianças na sala de aula. A gente fala, né, Olívia, de uma situação difícil, porque 11 meses, basicamente 1 ano com as escolas fechadas, e aí a gente tem a situação de umas que não abriram porque não tem janela. Como que isso acontece, né? Qual que é a desculpa que a Prefeitura de São Paulo vai dar para manter uma escola fechada, sem uma janela, 11 meses depois? Ninguém foi pego de surpresa em 2021. O secretário municipal de saúde, em coletiva hoje mais cedo, inclusive respondeu a minha pergunta sobre esse assunto, né? Mas
qual é a explicação para a gente não ter escolas reabrindo porque as obras de reforma não ficaram prontas. Ele explicou que algumas obras atrasaram em função de licitações, que isso é diferente do que acontece na rede privada, que tem muito mais autonomia, alguns processos atrasaram. Ele sugeriu, inclusive, que fosse chamado aí um corpo de discussão de novo para a rede pública, com todas as seus tentáculos aí, para que a rede pública seja mais eficiente na utilização e na tomada de decisões. Então, ficou uma situação realmente sem muita explicação, Bruna. Na prática é isso. Sempre eles encontram, né, uma explicação. Vou aproveitar que você citou o secretário, Olívia, e colocar aqui no nosso papo também o Lucas Herrero, repórter aqui da Rádio Bandeirantes, que também acompanhou o secretário de Educação, que deu uma entrevista para nós hoje cedo e falou sobre isso, né? Sobre essa questão das limpezas, de escolas fechadas. Boa tarde, Herrero. O senhor Fernando Padula. Tudo bem, Bruna? Muito boa tarde a você. Boa tarde também a Olívia e a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. São 580 escolas exatamente que não abriram, né? Como disse a própria Olívia, 530 com problemas de limpeza e outras 50, na verdade, com obras. E aí a gente perguntou para o Fernando Padula, no Manhã Bandeirantes, uma entrevista concedida também ao Agostinho Teixeira, os motivos dessas duas questões. Primeiro, a gente fala sobre o abandono que foi feito por essa empresa que exercia a função, né, de trazer uma limpeza um pouco maior para as escolas, e o Fernando Padula explicou para a gente qual foi o problema encontrado e por que só foi avisado na última sexta-feira que as escolas não reabririam na segunda. Padula respondeu dessa forma aqui. A secretaria foi surpreendida com a empresa que abandonou os postos, né? Ela não pagou o salário e os direitos trabalhistas dos seus funcionários e abandonou os postos. Portanto, não era possível ter este retorno. Esse era um contrato que ainda ia durar bastante tempo e aí teria uma volta normal dos alunos, mas em função desse fato superveniente é que foi necessário adiar a volta nessas escolas. Então o secretário reforçou que na última sexta-feira ele assinou um pedido de contratação emergencial e só não informou que as escolas não retornariam antes, porque nessa última semana eles tentaram, de alguma forma, contratar uma outra empresa de uma maneira mais rápida. Só que como tem todo esse processo de licitação que envolve a rede municipal, envolve as empresas privadas também, eles não conseguiram essa empresa para substituir a tempo e reabrir essas escolas. Por isso que demorou tanto para que eles anunciassem na última sexta-feira o fechamento de 530 escolas ou a não reabertura, né, desses portões para o retorno às aulas na rede municipal para esses alunos. E aí a gente também perguntou com relação às obras, as 50 escolas que estão em obras de adaptação por causa dos protocolos sanitários. A gente deixou bem claro também esse período de 11 meses que as escolas tiveram para poder se adaptar. E o secretário respondeu primeiro se houve atraso nessas obras. Vamos ouvir. Não, foi identificada uma necessidade e foi contratada. Agora, na administração pública, você precisa seguir. As empresas podem entrar com recurso numa licitação, pode ter uma série de condições, vão verificar cada caso e verificar se houve ou não atraso. Se houve atraso, tem que apenar, aplicar multa e impedir de contratar com a administração pública. E aí a gente também perguntou, né, fez uma segunda pergunta com relação a esses prazos todos e tal. Ele respondeu que era secretário há apenas 28 dias, que ainda não tinha, né, todos os dados e as datas das questões que envolviam anteriormente, né, ele ter assumido a Secretaria de Educação, e deu algumas datas. Então, atenção, o retorno para as crianças que estão nas escolas que acabaram ficando fechadas por causa do problema da limpeza, um bloco dessas escolas volta no dia 22 agora, outro bloco, a outra metade, volta no dia 1º de março, e essas escolas que têm problemas com obras só retornam no final de março. Até o final de março, essas 50 escolas que estão sendo adaptadas retornarão, então, com as aulas municipais. São 3 prazos diferentes e prazos um pouco mais longos, mais esticados do que a gente esperava ter no comecinho desse ano, né, Bruna? Bom, a transição de governo serve para que todos os novos secretários recebam informações, né, dos antigos, das pastas passadas e fiquem a par de tudo o que aconteceu. Então, o secretário falar que ele é secretário há um mês, ele teve tempo para se inteirar de tudo. Mas esse é o discurso, né? Herrero, Olívia, daqui a um tempo eles vão falar, isso não foi na minha gestão. E aí vai indo, e eles nunca conseguem dar uma explicação pra gente. O ouvinte da Rádio Bandeirantes
Lembra aqui que tem escola que não tem nem estrutura. Mandou mensagem no 999048756. Boa tarde a todos da bancada, Márcio Zona Sul. É uma vergonha, né? O governo aí fica empurrando, volta às aulas. E essa situação das escolas, né? Detalhe, viu? Tem escola estadual também que está em obra e ninguém contou. Pode levantar que tem escola estadual com problema também, que não voltou. Abraço a todos. Márcio Sul. Valeu pela mensagem. Olivia, e o que você ouviu dos pais hoje nas escolas? Pois é, muitos pais ficaram sabendo na sexta-feira que a aula não voltaria na segunda-feira, depois já teriam muitas vezes planejado esse retorno. Muitos pais ainda estão sendo avisados ao longo desta semana pelas próprias escolas que essa volta não vai acontecer. Então, eles estão reclamando primeiro do que aconteceu, de serem surpreendidos assim em cima da hora, e estão inseguros em relação aos prazos, inclusive questionando se o novo prazo que foi dado, né, Herrero, pelo secretário, se isso será cumprido de fato. A gente está falando de crianças, como o ouvinte acabou de dizer, muitas vezes que não conseguiram fazer o básico durante esses 11 meses, muitas vezes por dificuldade de acesso à tecnologia. Então, o retorno à aula era um retorno muito esperado. A gente sabe que é uma situação de pandemia, os pais também sabem disso, estão preocupados que todos os protocolos de segurança sejam tomados, mas também querem ter previsibilidade nesse retorno. E quem tem filho em casa sabe. Isso é o mínimo, né, gente? É o mínimo. Esse anúncio foi feito na coletiva de imprensa de sexta-feira da prefeitura. E na sexta-feira, na metade ali do dia, meio-dia, 1h, eles disseram que iam postar no site a lista das escolas que não reabririam na segunda-feira. A gente sabe que tem muitos outros problemas por aí. Internet, alunos não conseguiram ter aula online porque não tem acesso à internet. Sem dúvida. E aí a prefeitura coloca essa lista, diz que vai colocar meio-dia de sexta com as aulas começando na segunda. Não existe ponto facultativo. Ponto facultativo do carnaval foi cancelado, então tem muito pai, provavelmente hoje, amanhã, trabalhando normalmente, que às vezes estavam contando também com o filho na escola para poder se estabilizar, porque já tem muita gente fora do home office, então uma situação difícil. E ali, né, logo sem muita previsão, como lembrado pela Olivia. Olivia Freitas, Lucas Herrero, obrigada a vocês. Bora Brasil sempre aberto. Opa, tamo aí. E só para complementar, vocês falaram sobre os pais que queriam que os filhos retornassem ou que precisavam que os filhos retornassem para que eles pudessem voltar a trabalhar. Foi feita uma pesquisa, né, com 590 mil pais de alunos e 66% deles afirmaram que eram a favor do retorno às aulas. Então, são 2/3 de pais de alunos que estavam esperando o retorno. E aí você tem esse universo de 580 escolas que não conseguem reabrir os portões. E uma última questão, Bruna, só com relação ao cartão merenda. Os cartões merenda vão ser recarregados mensalmente a partir já da próxima semana, porque o prefeito Bruno Covas toma uma decisão de manter essa recarga, né, esse valor específico mensal para os pais dos alunos, até porque a pandemia não acabou, a epidemia continua na cidade, então até o final da epidemia a gente vai ter a recarga dos cartões merenda. E para quem migrou do ensino privado para o ensino público, os novos cartões também vão começar a ser entregues a partir já dessa próxima segunda. Então, dia 22, uma nova data para uma outra questão, que são os cartões merenda. A Jéssica Costa tá aqui com a gente no YouTube. Ela diz que ela trabalha numa escola e falou que tá muito triste a situação. Ela chorou vendo os alunos porque são crianças que não podem conversar, não podem abraçar as tias. As crianças estão olhando pra gente com um olhar apreensivo. Eu presenciei uma cena dessa hoje de manhã. É uma menininha que chegou com seus 4 aninhos ali na escola, a mãe não pôde entrar, era o primeiro dia dela numa escola nova, que ela não conhece os amigos, não conhece ninguém, ela estava super insegura para entrar, entrou assim, com aquele olhinho arregalado, chorando, não queria entrar na sala, onde eu tô, quem são vocês? E a professora do lado dela explicando: oi, meu amor, a gente não pode te abraçar, a gente não pode te beijar, mas a gente tá aqui, tal, tentando explicar e tentando acolher uma criança insegura e amedrontada sem poder tocar. É uma realidade com a qual terá que se conviver, não tem jeito, mas não é menos triste e não é menos
enfim, complicado, né, de acompanhar. Foi triste ver aquela menininha insegura ali, precisando do abraço, precisando do acolhimento, a professora sabendo que não podia fazer como sempre fez e explicando para ela os motivos pelos quais não poderia abraçá-la nem beijá-la, mas que ela era acolhida, que ela, enfim, estava sendo bem recebida, que todos a queriam ali, enfim. Muito, muito novo tudo isso para todo mundo. E você é mãe, né, Olivia? Já passou por isso, eu imagino. Então sabe que é importante, é uma relação também. Depois muita conversa em casa. Nem sempre a criança de cara quer ir para a escola e quer entender aquele novo mundo que ela vai viver, né? Tem os que querem ir. Mas tem também aqueles que chegam lá e falam, que lugar é esse? Eu só tenho 4, 5 anos de idade, eu quero voltar para minha casa, né? Com meu pai, com a minha mãe. Ainda mais quando é o primeiro dia numa nova escola. Então, são questões novas com as quais todos precisaram aprender a lidar. A comunidade escolar, as famílias e até mesmo as crianças tão pequenas, né? Olivia Freitas, da Band, Lucas Herrero, repórter da Rádio Bandeirantes, os dois aqui na abertura do Bora Brasil, falando sobre esse retorno das escolas municipais em São Paulo. O WhatsApp da Rádio Bandeirantes continua aberto. Mande sua mensagem, 999048756. Olivia Herrero, obrigada. Obrigado, até mais.